Olá, alunos da disciplina de Agressão e Defesa do curso de Odontologia. Hoje nós daremos início ao estudo das bactérias. Portanto, os objetivos desta aula será estudar a célula procariótica. Nós abordaremos a morfologia, a mobilidade e a patogenicidade de uma célula procariótica, como é a célula bacteriana. As referências que vocês deverão utilizar para esta aula será o livro do Tortora, de Microbiologia, o capítulo 4, de Anatomia Funcional de Células Procarióticas e Eucarióticas, páginas 72 a 93. Então, qual é a área da biologia que estuda as bactérias? As bactérias são seres microscópicos e, portanto, ela é estudada pela microbiologia. Mas não são apenas as bactérias que são considerados seres microscópicos. Os fungos, subdivididos em leveduras e fungos filamentosos, assim como os protozoários, as algas microscópicas e os vírus, também são denominados de micro-organismos ou micróbios. Além disso, existe uma sub-área da microbiologia, que é a microbiologia clínica. Esta sub-área, ela é responsável por estudar os principais micro-organismos responsáveis pelas doenças infecciosas, tanto no homem quanto em seus animais domésticos. Um micro-organismo que é considerado um agente infeccioso, ele também é definido como patogênico. E ele é aquele micro-organismo que é responsável por produzir ou causar uma doença. Mas a maioria dos micro-organismos existentes na natureza, eles não são patogênicos. São poucos os micro-organismos que são capazes de causar doença. Apesar disso, é importante termos o conhecimento prático dos micro-organismos, tanto na medicina, quanto na odontologia e nas ciências relacionadas à saúde. Na odontologia, nós podemos citar várias infecções que são causadas por bactérias, como, por exemplo, na cárie dental, na gengivite, na periodontite, nos abscessos, nas infecções pós-cirúrgicas e pós-exodontias e nas osteomielites. Em todas essas infecções odontológicas, nós temos a presença de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Em abscessos dentoalveolares, se eles não forem tratados, os micro-organismos, as bactérias, elas poderão avançar até tecidos moles, produzindo o que nós chamamos de abscessos. Nesses abscessos, nós teremos a presença de bactérias mistas, ou seja, bactérias aeróbias e anaeróbias. A gengivite é uma outra condição em que caracterizada pelo sangramento das gengivas, é um processo inflamatório também, em que nós temos a presença de streptococcus, actinomicetos, bactérias anaeróbias gram-negativas, como o fusobactério. Na periodontite, que é uma progressão da gengivite, uma doença crônica, nós também temos a presença de bactérias, principalmente porfiromonas, que é uma bactéria gram-negativa. Portanto, são várias as doenças infecciosas em odontologia, onde nós temos a presença desse agente infeccioso, de uma bactéria ou de várias. Geralmente, elas estão presentes na forma de biofilmes ou culturas mistas. Uma célula, aqui nós temos a representação de uma célula procariótica, como a Escherichia coli. Numa célula procariótica, o principal componente é a água. Se nós removermos a água, nós encontraremos
as macromoléculas. São as proteínas, polissacarídeos, lipídios, DNA e RNA, e quantidades menores de monômeros, que serão os precursores das macromoléculas, além de uma variedade de íons inorgânicos. Nessa tabela, nós podemos observar a composição química de uma célula procariótica. Nós verificamos aqui que os principais componentes de uma célula procariótica são as proteínas e RNA. Além disso, nós temos polissacarídeos, lipídios, lipopolissacarídeos e DNA em quantidades menores, além dos monômeros, que são os precursores para as macromoléculas. Por exemplo, os aminoácidos são os precursores para as proteínas, enquanto os açúcares são os precursores para os polissacarídeos. E assim, nucleotídeos vão formar DNA e RNA. A célula procariótica, ela é um organismo unicelular. O seu material genético não é delimitado por membrana, ao contrário da célula eucariótica. Além disso, na célula procariótica, há a ausência de algumas organelas, como, por exemplo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias. Ela possui apenas um cromossomo simples e circular. Os seus ribossomos são do tipo 70S e, além disso, ela possui uma parede celular com um muco complexo, que são as peptidoglicanas. Para estudar a morfologia de uma célula procariótica, nós precisamos conhecer o seu tamanho, quais são as suas formas e como que ocorre o agrupamento celular. Em relação ao tamanho, as bactérias são bem maiores que os vírus. Elas apresentam um diâmetro de 0,2 a 2 micrômetros e um comprimento de 2 a 8 micrômetros. Elas apresentam 3 formas básicas, que são os cocos, os bacilos e a forma de espiral. Então, aqui nós temos a representação dos cocos, aqui são os bacilos e aqui uma representação de uma bactéria do tipo espiral. Em relação ao agrupamento celular dos cocos, eles poderão ser de 5 tipos diferentes. Os diplococos, como os que estão representados aqui, são cocos que permanecem aos pares após a divisão. É o caso, por exemplo, da Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, e da Neisseria meningitidis, que causa meningite. Os cocos também podem se apresentar na forma de streptococos. São aqueles que se dividem e permanecem ligados uns aos outros em forma de cadeia. Cocos também podem se apresentar na forma de tétrade. As tétrades, elas se dividem em 2 planos, como mostrado aqui, e permanecem em um grupo de 4 após a subdivisão. As sarcinas, elas se dividem em 3 planos e permanecem unidos em forma de cubo, com 8 bactérias. E por último, os cocos também podem se apresentar na forma de estafilococos. São aqueles que se dividem em múltiplos planos e formam agrupamentos tipo cacho de uva, como exemplificado aqui pelo Staphylococcus aureus, que provoca doença em petigo bolhoso. Os bacilos apresentam 3 tipos de agrupamento celular: diplobacilos, streptobacilos e cocobacilos. Os diplobacilos, eles se apresentam aos pares após a divisão, como, por exemplo, a bactéria Enterococcus fecalis, que causa infecção urinária ou intestinal. Os streptobacilos ocorrem em cadeias, como é o exemplo do Streptococcus pyogenes, que está presente nas faringites.
E os cocobacilos, eles são ovais e parecidos com os cocos. É o caso do Haemophilus influenza, que está presente em várias infecções respiratórias. Então, nós estávamos vendo o agrupamento celular dos bacilos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre os termos bacilos, escrito dessa forma, e bacilos, com B maiúsculo e escrito em itálico? Bacilo se refere à forma bacteriana, assim como nós temos os cocos e a forma espiral. E bacilos, escrito com B maiúsculo, itálico e 2 L's, ele se refere ao gênero do micro-organismo. Então, por exemplo, Bacillus anthracis. Bacillus é o gênero e anthracis é o epiteto, ou a espécie. Tá? Então, Bacillus anthracis é o agente causador da doença anthrax. Em relação à forma de espirais, nós teremos também 3 agrupamentos celulares, que são os vibriões, espirilo e espiroqueta. Os vibriões são agrupamentos celulares de bactérias que se assemelham a bastões, como, por exemplo, o Campylobacter. Já o espirilo, eles possuem uma forma helicoidal, ele lembra um saca-rolho e ele tem um corpo bastante rígido. E a espiroqueta, diferente do espirilo, é que ela tem uma forma helicoidal e flexível. Então, aqui nós temos a representação de uma célula procariótica. Algumas estruturas, como citoplasma, ribossomos, membrana plasmática, nucleóide, eles estarão obrigatoriamente presentes em todo tipo de célula procariótica. Demais estruturas, como cápsula, poderão ou não estar presentes, não obrigatoriamente. Em relação à mobilidade, as bactérias, elas poderão apresentar diferentes estruturas que serão responsáveis pelo movimento do micro-organismo, que são os flagelos, os filamentos axiais, as fímbrias e pile. As bactérias espiraladas e alguns bacilos, eles são móveis, e os cocos são sempre imóveis. Qual é a vantagem da mobilidade? A vantagem é que permite a uma bactéria se mover em direção a um ambiente favorável ou para longe de um ambiente adverso. Os flagelos são longos apêndices filamentosos que propelem as bactérias, que permitem com que as bactérias se movimentem. Nós teremos as bactérias, elas poderão apresentar diferentes tipos de flagelos, como os classificados aqui, que estão por todo o corpo da bactéria, que é o peritríquio. Aqui nós observamos um flagelo de apenas um lado do corpo da bactéria, por isso ele é chamado essa bactéria é classificada como monotríquio e polar. Aqui nós observamos vários flagelos de um só lado do corpo da bactéria. Aqui ela é chamada de lofotríquio e polar. E nós temos bactérias espiraladas que apresentam flagelos de ambos os lados. Portanto, eles são classificados como anfitríquios e polares. E aquelas bactérias que não apresentam flagelos, elas são chamadas de atríquias. As espiroquetas são bactérias espiraladas, elas se movem por meio de filamentos axiais. Os filamentos axiais são feixes de fibrila que se originam nas extremidades das células, sob uma bainha externa, e fazem um espiral em torno da célula, como observado aqui. Essa parte amarela do treponema pallidum, ela é uma espiroqueta, né, que é causadora da sífilis.
E aqui, essa parte amarela mais clara, nós podemos observar os filamentos axiais responsáveis, então, pelo movimento dessa bactéria. E eu pergunto, em que as bactérias espiroquetas e os espirilos diferem? Ambas são classificadas como espirais. No entanto, espiroqueta possuem estrutura e mobilidade exclusivas, enquanto que os espirilos possuem corpo bastante rígido, as espiroquetas são flexíveis. Além disso, nós temos fíndeas e pili. Ambos são apêndices semelhantes a pelos, que são mais curtos, retos e finos que os flagelos. As fíndeas, elas podem ocorrer nos polos da célula bacteriana ou podem estar distribuídas por toda a sua superfície, como nós observamos aqui na Escherichia coli. Além de ter a função de locomoção, as fímbrias também têm a função de adesão às superfícies. Enquanto que o pili são pelos mais longos que as fímbrias e há apenas 1 ou 2 pilis por célula bacteriana. E a principal função dele é a transferência de material genético. Como nós falamos, são poucos os micro-organismos que são patogênicos. Existem algumas estruturas presentes nesse micro-organismo que são responsáveis pela sua patogenicidade. É o caso, por exemplo, da presença de cápsulas, endotoxinas ou enzimas que danificam células e tecidos. Essas estruturas podem, quando presentes, causar doenças infecciosas nos seres humanos. O glicocálice, ele também é chamado de cápsula, e ele está presente nessa região mais externa da célula procariótica. O glicocálice, ele é um polímero viscoso e gelatinoso, situado externamente à parede celular e é composto de polissacarídeo, polipeptídeo ou de ambos. Então, a presença de cápsula em uma célula procariótica, ela é dita como virulenta. Na microbiologia médica, a presença de uma cápsula é uma das maneiras de determinar a virulência do organismo, ou seja, a medida do grau com que um patógeno pode causar doenças. Porque as cápsulas, elas geralmente protegem as bactérias patogênicas da fagocitose pelas células do hospedeiro. As cápsulas ou glicocálice presentes nas bactérias, elas são responsáveis também pela fixação das bactérias a diferentes superfícies. É através da cápsula ou do glicocálice que as bactérias conseguem se aderir em pedras, em rios com correnteza rápida, em raízes de plantas e em dentes humanos. O Streptococcus mutans, que é a principal bactéria causadora da cárie dentária, ela fixa-se na superfície dos dentes através dessa estrutura que é o glicocálice. O Streptococcus mutans, ele também pode usar a sua cápsula como fonte de nutrição. Ele degrada a cápsula e utiliza os açúcares que constituem a cápsula quando os estoques de energia estão baixos. Um outro exemplo de micro-organismo que apresenta cápsula e causa doença é o Streptococcus pneumoniae. Ele é um causador da pneumonia somente quando as células bacterianas estão protegidas por uma cápsula de polissacarídeos. Então, aqui nós observamos os alvéolos
de uma pessoa sem o Streptococcus pneumoniae e aqui os alvéolos de uma pessoa com o Streptococcus pneumoniae e esse Streptococcus possui cápsula. As células não encapsuladas de Streptococcus pneumoniae, elas não podem causar pneumonia, porque elas são rapidamente fagocitadas pelo hospedeiro, pelo ser humano. Nós temos outras bactérias que possuem cápsula e também causam doenças. Por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, que ela é causadora da pneumonia bacteriana, o Haemophilus influenza, que causa pneumonia e meningite em crianças, o Bacillus anthracis, que é causador do antraz, e a Yersinia pestis, que é causadora da peste bubônica. No entanto, é importante ressaltar que as cápsulas não são a única causa de virulência. Nós temos muitas bactérias não patogênicas que também possuem cápsulas. E a virulência de alguns patógenos não está relacionada à presença única e exclusivamente da cápsula. No caso da meningite, é uma bactéria que também possui cápsula. Então, para a gente entender como que ocorre a meningite, nós precisamos relembrar um pouquinho como que estão distribuídas as meninges no sistema nervoso central. Então, lembrem-se que o sistema nervoso central ele é constituído de cérebro e medula espinal. Tanto o cérebro quanto a medula espinal, eles são revestidos e protegidos por 3 camadas de membranas contínuas, chamadas de meninges. Então, aqui, se nós fizermos uma expansão dessa região, nós podemos observar as meninges. As meninges, elas são constituídas de 3 camadas, que é a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Entre a aracnoide mater e a pia mater, há um espaço que nós chamamos de espaço subaracnoide. Nesse espaço é onde circula o fluido cérebro-espinal. Observe que o fluido cérebro-espinal ele é vulnerável à contaminação por micróbios carregados no sangue e são capazes de penetrar a barreira hematoencefálica nas paredes dos vasos sanguíneos. Uma vez que o fluido cérebro-espinal apresenta níveis baixos de anticorpos circulantes e poucas células fagocíticas, as bactérias podem se multiplicar em seu interior. Portanto, o fator de risco mais importante associado à meningite é a falta de imunidade contra patógenos específicos. Então, quando nós temos a inflamação das meninges, nós temos um processo ou a doença chamada meningite. Quando nós temos a inflamação do cérebro em si, nós temos a encefalite. Se o paciente apresenta inflamação de cérebro e meninges, quando ambos são afetados, nós chamamos então a doença de meningoencefalite. As infecções microbianas do sistema nervoso central, elas não são frequentes, mas elas têm consequências bastante graves. No caso da meningite, os principais sintomas é a febre, a dor de cabeça e torcicolo. Pode ocorrer náuseas e vômitos. E a meningite, ela também pode progredir até ocorrer convulsões e coma. Muitas pessoas que sobrevivem a um ataque, elas sofrem algum dano neurológico. A principal sequela, ou a mais comum, é a perda da audição, também chamada de surdez neurosensorial. Os principais micro-organismos causadores da meningite,
além das bactérias, são vírus, protozoários e fungos. A meningite viral, ela é mais branda que a meningite bacteriana. Entre as bactérias causadoras de meningite, nós podemos citar Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza do tipo B. Esta foi quase que completamente eliminada devido a uma vacina eficaz. Estes 3 patógenos, eles possuem cápsula que os protege da fagocitose, enquanto se replicam rapidamente na corrente sanguínea, a partir da qual eles podem penetrar no fluido cérebro-espinal. A morte por meningite bacteriana muitas vezes ocorre de modo rápido, provavelmente devido ao choque e à inflamação causados pela liberação de endotoxinas dos patógenos gram-negativos ou pela liberação de fragmentos da parede celular, que são os peptidoglicanos e ácido teicoico das bactérias gram-positivas. Além disso, a meningite bacteriana, ela oferece risco à vida e se desenvolve rapidamente. Portanto, o tratamento imediato de qualquer tipo de meningite bacteriana é fundamental. E o tratamento, ele ocorre antes mesmo que o patógeno, que a identificação do patógeno seja concluída. Os principais antibióticos utilizados para o tratamento são cefalosporinas de 3ª geração e alguns especialistas incluem também o antibiótico vancomicina. Além disso, nós temos várias outras doenças em que ocorrem a presença de bactérias, como infecções pulmonares, infecções de peles, doenças sexualmente transmissíveis, a própria gastrite, diarreias, infecções urinárias, faringites, sinusites e infecções oculares. Então, nós finalizamos esta aula, onde nós tivemos a oportunidade de abordar a estrutura da célula procariótica. Foi dado ênfase à sua morfologia, nós estudamos o tamanho, a forma, bacilos, cocos, espirais e o agrupamento celular de cada uma das formas. Também abordamos as estruturas que são responsáveis pela mobilidade e patogenicidade da célula procariótica. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.